Ontem eu compartilhei o quanto eu fiquei assim maravilhada com o zelo de Deus em relação a Jerusalém. E na sequência da leitura hoje eu fiquei extasiada mais ainda com o zelo dele com o seu povo. Sabe aquela história da gente como mãe ou como pais que nós podemos até enxergar os defeitos dos nossos filhos, corrigir, criticar, mas ai de quem falar mal deles para nós, né? E Deus acrescenta algo mais ainda sobre isso. Se você tem curiosidade de saber a dimensão do zelo de Deus por aqueles que Ele ama, que Ele cuida, embora Ele discipline também, porque a palavra diz que Ele repreende todos quantos Ele ama, né? Mas fica comigo aqui, eu quero compartilhar com você um pouquinho mais sobre o zelo dele por Jerusalém, as promessas dele com a Jerusalém espiritual, mas as promessas e o zelo principalmente com o povo que é eleito por ele e que o elege como seu Senhor, que faz dele o seu Senhor, o seu Salvador, o zelo que ele tem para com esse povo. Então, aqui na sequência da leitura, no capítulo 2 de Zacarias, ele fala, o profeta Zacarias fala que ele levantou os olhos e ele viu um homem com um cordel de medir na mão. E aí ele perguntou para onde ele ia. Ele disse que estava indo medir Jerusalém, medir a dimensão da largura e do comprimento de Jerusalém. E aí o anjo falou com ele e disse para ele, corre atrás desse jovem, né, o jovem que estaria indo medir, e fala assim para ele, né, Jerusalém será habitada como uma aldeia sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Olha que lindo, o Senhor falando da promessa da Jerusalém espiritual, que será a capital, né, espiritual, que terá uma multidão tão grande nela, que não se poderá contar, não se poderá medir a dimensão dessa cidade. E ele diz assim, ó, eu lhe serei, diz o Senhor, como um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, quer dizer, não haverá um templo de adoração, né? Dois já foram destruídos. Da parte do Senhor, o terceiro templo não existirá, porque o templo será a glória dele, ele próprio, pessoalmente, no meio do seu povo. E aí ele diz assim: fugi agora do norte, aqui a profecia falando para o povo que estava no cativeiro na Babilônia. E ele fala assim: salva-te, Sião, tu que habitas com a filha de Babilônia. E olha, aqui que está a surpresa do zelo, olha o que diz aqui. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do meu olho. Olha isso, né? Deus falando que o Senhor dispersou o povo por conta da disciplina, mas foi enviado, né? Ele falando aqui já é uma profecia fazendo menção do Salvador, de Jesus, que ele vai atrás do seu povo para cuidar e para salvar. E ele fala que ele foi enviado às nações, né, que tinham despojado o seu povo, porque aquele que tocar nele toca a menina do seu olho. Então o Senhor corrige o seu povo, o Senhor disciplina o seu povo, mas ai daquele que se achar no direito de querer tocar nos escolhidos de Deus, naqueles que são guardados por Deus. É como se estivesse enfiando o dedo no olho de Deus, né? Ontem eu compartilhei que essas pessoas que lutam pela posse daquela terra escolhida por Deus estão lutando com o próprio Deus, e aqui ele está confirmando, né? Porque venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa e de novo escolherá a Jerusalém. Olha isso, né? A promessa, né? Para Judá, da onde descende o Senhor Jesus, né? Da tribo de onde ele é descendente. E ele diz: a terra santa, né? Será santificada pelos pés dele que pisará essa terra. E aí ele diz assim, ó, cale-se toda a carne diante do Senhor,
porque ele se levantou da sua santa morada. Quando chegar aquele tempo final, irá se calar diante dele toda a carne, porque ninguém ousará. Hoje a gente vê assim as pessoas, a sua arrogância, na sua soberba, lutando, tentando subjugar uns aos outros. Mas quando o Senhor se levanta na sua santa morada, quando o Senhor visita alguém com o seu poder, não sobra força alguma para contar a história na carne humana, né? Nós temos vários contextos da palavra que mostram reis poderosos que ousaram. Teve um rei, o Beltesazar, que era da Babilônia, levou todas as coisas do templo do Senhor e fez um banquete de orgias e começou a tomar bebida nas taças do templo. E aí veio um dedo na parede escrevendo a sentença dele. E a Bíblia diz que as pernas dele tremia e não ficou força alguma nele. Então, assim, não existe nenhum fôlego de vida que se sustente diante da glória, da majestade do Senhor. Esta é a verdade de Deus que está na sua palavra e que vai se cumprir um dia, quer as pessoas creiam, quer não. Amém.